Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como todos vocês já sabem, começou o julgamento da farsa do golpe. O que a maioria não viu é que, durante o teatro armado por Moraes e seus colegas, seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro estava ao vivo no Senado, revelando informações assustadoras sobre os abusos de Moraes e Paulo Gonet. Vou mostrar os melhores momentos do depoimento, mas já adianto que ele deixou bem claro. Moraes primeiro condenava opositores para depois procurar provas que corroborassem a sentença. O clima agora não é mais de impeachment, e sim de prisão do ministro. A todo momento, o ministro Alexandre de Moraes começa dizendo respeitado, devido, processo legal. E tudo que a gente está vendo aqui é o contrário. O próprio ministro, o juiz da causa, manda para esse mecanismo aqui dele no TSE quem são os alvos que ele quer investigar. Não passa pelo Ministério Público, não passa pela Polícia Federal. Que devido processo legal é esse? Que ignora o Ministério Público, que ignora a Polícia Federal, que só pega parlamentares de direita, como o senhor falou agora. Só parlamentares de direita? Será que nenhum parlamentar de esquerda, senador Jacef, era suspeito de publicar alguma fake news? Quer dizer, ele próprio, a obsessão dele era tamanha que ele próprio tomava conta, ele próprio mandava o pedido de produção de relatórios para ele próprio decidir. O senhor falando direto com o Paulo Gonet, é isso? O que o senhor falava direto com o Paulo Gonet? O que o senhor falava direto com o Lucas, que era assessor dele? Quais eram as demandas que eu não consegui ler rapidamente aqui e entender? O senhor podia explicar para a gente? Doutor Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que doutor Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Tá aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa tá aqui dentro do meu telefone. E o que foi pedido? Eles pediam pra gente para que enviar, assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200, seriam denunciadas, para serem encaminhados para os CRS. Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. Uma dúvida aqui. Esses pedidos informais aí, fora do processo, senhor Eduardo Tagliaferro, havia pedidos também para incluir parlamentares nessas investigações? Olha, o que, assim, eu não sei te precisar ou falar muito bem sobre isso, porque já tem um tempo. Eu sei que a família Bolsonaro era foco de observação dele, Alan dos Santos, Constantino Figueiredo, Zambelli, Daniel Silveira, não me recordo o nome, Bia Kicis, Damares e mais. Magno Malta nunca chegou para mim, incrível isso. Outras pessoas que talvez eu não me recordem, Zé Trovão. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já falei pro Alan dos Santos. A minha vida se tornou um pesadelo. Nós falamos muitas vezes que caiu a República. Eduardo Tagliaferro demonstrou que não existe mais República para cair. Na verdade, o que nós podemos fazer com essas informações é derrubar a ditadura. Precisa ficar claro. Quando ele mostra, e aí depois nas minhas perguntas vou ter a oportunidade de fazer, que houve inclusive meios de comunicação envolvidos, possivelmente, para incriminar e prender pessoas inocentes. Quando ele demonstra que Alexandre de Moraes mandou forjar provas e inserir retroativamente e comprova com os originais. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022, e não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos
físicos em posse de Alexandre de Moraes. Está mantido na sua integralidade, na sua integridade. Teremos, obviamente, de verificar todas as informações, mas estão aí nas mãos do senador Magno Malta, inclusive, cópias de conversa de WhatsApp, e nós fomos apresentados aos documentos salvos no computador. E quando, e talvez esse seja a cereja do bolo, a creme de la creme, o pior de tudo, quando o senhor Eduardo Talhaferro mostra uma conversa de WhatsApp com o Paulo Gonet, procurador-geral da República, no seu aplicativo pessoal, denunciando pessoas diretamente. Sobre um assunto que o Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas. Eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. Se comprova que tudo isso é mais do que uma farsa. É uma forma de perseguir opositores e corroer a democracia. E no mesmo momento em que ele diz tudo isso e apresenta ao mundo, é retirado do ar o seu canal do YouTube. Se comprova mais uma vez que Alexandre de Moraes não tem limites, não tem escrúpulos e vai atrás de qualquer um que o desafie. Por isso, concluo, senhor presidente. Saindo daqui, vou à reunião de líderes e peço escusa aos colegas por ter pedido esse minuto antes, que talvez não terei a oportunidade de fazer perguntas depois. Mas vou, junto com a liderança da oposição, exigir do deputado Hugo Mota que instale a CPI do abuso de autoridade, que nós já estamos denunciando isso há anos. E que não permita que nada mais aconteça nessa Câmara dos Deputados, nem aqui no Senado da República, antes que votemos o impeachment de Alexandre de Moraes aqui e se instale a CPI do abuso de autoridade lá. Muito obrigado, senhor presidente, e anistia já. Que inclusive pedir a suspensão do julgamento que está acontecendo no STF neste momento, mas eu vou suspender a sessão para convido os parlamentares. Tem que suspender o julgamento e prender o Alexandre de Moraes. Pois é, vamos. Caso de prisão. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Nesta segunda parte, eu queria trazer o advogado de Mauro Cid, que depois de seu cliente entregar Bolsonaro e todos os militares para salvar a própria pele, agora está desesperado com a possibilidade de ter os benefícios da delação revogados. Também veremos o Centrão sendo centrão e querendo anistia para Bolsonaro, desde que ele permaneça inelegível. E nós nos deparamos no tudo isso com os benefícios da colaboração premiada. Não há como dizer que ela não tem sustentação. Isso é impossível. Se nós dissermos que ela não tem sustentação, a ação penal também não tem, porque ela instrui, ela ajuda. Ela não é prova, ela é meio de obtenção de prova. Mas ela contribuiu indiscutivelmente para a ação penal. O Mauro Cid deu fatos que foram confirmados em juízo. Pelo menos os fatos de extrema relevância. Nem todos confirmaram. A prova, isso é uma questão de prova, isso é o devido processo legal. Nem toda prova se confirma. Muitas vezes se denuncia e se pede absolvição ao final. Mas o professor Paulo Gonet sugeriu uma pena, sugeriu que os benefícios dele fossem alterados. E nós aí vamos discordar novamente da acusação, doutor. Porque se a colaboração premiada dele é sólida, e foi reiterada inúmeras vezes, inclusive pelo professor Paulo Gonet. Se ela dá sustentação e dá dinâmica dos fatos, e dá, por que ele não teria os benefícios que ele ajustou? Não seria justo que o Estado, agora, depois de fazer tudo isso, depois dele estar com cautelares diversas da prisão por
mais de 2 anos, afastado de suas funções, inclusive agora pediu baixa do Exército, porque não tem mais condições psicológicas de continuar como militar. Que agora, chega no final, o Estado diga assim, não, realmente, tu me ajudou, tá tudo certo, mas eu vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o Instituto da Colaboração Premiada. Ou ele vale, ou ele não vale. Ou nós anulamos e não tem pedido acusatório de anulação, nem da autoridade policial que contratou, e é um contrato jurídico. Foi validado pelo ministro relator inúmeras vezes. Então, fazendo essas considerações, já avançando além do tempo, e não posso me passar no tempo do meu professor, eu peço a confirmação da colaboração premiada com todos os benefícios ajustados, nos termos das nossas alegações finais. Muito obrigado. Kevin Lima, da reunião lá na casa do deputado Luciano Zucco, que é o líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados. Ele está dizendo o seguinte, que, por exemplo, o pessoal do Centrão tem dito o seguinte, não dá para voltar à anistia antes da conclusão do julgamento que está acontecendo aqui no Supremo Tribunal Federal, no plenário da primeira turma. O PL, nessa reunião de hoje, não tem isso. Nós queremos votar já nessa semana um projeto prevendo uma anistia ampla, geral e restrita. Agora, às 14 horas, vai ter uma reunião de líderes, em que eles vão discutir. O PL vai levar essa pauta, vai pedir para que seja incluída na votação dessa semana esse projeto da anistia. Lá dentro do plenário, eu conversei com o líder do PT, o Lindbergh Farias, que me disse, olha, assim que estiver perto de 14 horas, eu vou para essa reunião lá na Câmara, que é a reunião de líderes, mas vou levar minha posição contrária à votação da anistia neste e em qualquer outro momento. Ele contesta e diz, inclusive, que ministro do Supremo tem dito que você não pode anistiar crimes contra o Estado Democrático de Direito, que seria inconstitucional. Não só o indulto de um presidente da República, perdoando alguém que tenha sido condenado por crime contra o Estado Democrático de Direito, mas, inclusive, uma anistia aprovada no Congresso também seria inconstitucional. Isso já levanta uma grande discussão, porque recentemente o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, chegou a dizer, olha, discutir anistia durante o julgamento da ação penal do golpe, nem pensar, não tem essa possibilidade, nós não reconhecemos isso como algo correto. Depois, a política que decida o caminho. Mas tem ministro dizendo que até uma anistia votada e aprovada no Congresso não poderia ser concedida em casos de crimes contra a democracia, que é o que está sendo julgado hoje aqui na primeira turma, no seu primeiro dia de julgamento. Então, a reunião de líderes de hoje vai ser tensa, exatamente por conta disso, mas, inclusive, os líderes do Centrão estão tentando convencer os bolsonaristas, Camila, Leilani e Gabeira, de que durante o julgamento realmente não há clima para votar. Depois, sim, você poderia ter clima para votar, mas teria que ser negociada, Leilani, e negociada na linha de seguinte, olha, vamos votar anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas vamos manter a inelegibilidade dele. Leilani. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Vendo essa situação do Mauro Cid, que está correndo sérios riscos de perder os benefícios da delação premiada, eu só consigo pensar que quem faz acordo com o diabo, cedo ou tarde, acaba pagando o preço. Sobre as denúncias do Eduardo Tagliaferro, a ideia da mídia tradicional é claramente ignorar o assunto, mas as provas são tão avassaladoras e o barulho está tão alto que hoje a Folha acabou publicando uma matéria a respeito. Quanto mais barulho nós fizermos, mais difícil será para as grandes emissoras ignorarem esse absurdo criminoso que pode pôr fim a essa fantasia de golpe e colocar o falso ditador na cadeia. O que vocês acham, pessoal? A Globo vai continuar fingindo que a lava-toga não existe? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.